A Revolução Francesa pode ser dividida em 4 fases principais. Fase 1, Assembleia Nacional Constituinte, início da Revolução com a convocação dos Estados Gerais e a formação da Assembleia Nacional. Ocorreram a queda da Bastilha, a abolição dos privilégios feudais e a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Resultado: monarquia constitucional em formação. Fase 2, monarquia constitucional e Assembleia Legislativa. A Constituição de 1791 estabelece a monarquia constitucional. A crise econômica e a radicalização política levam à suspensão do rei e à convocação de nova convenção. Surge ameaça externa de monarquias vizinhas. Fase 3, Convenção Nacional e o Terror. Proclamação da República. Luís XVI é executado. Os jacobinos, liderados por Robespierre, instauram o governo do terror, com repressão violenta aos opositores. Robespierre é guilhotinado em 1794. Fase 4, Diretório e ascensão de Napoleão, governo moderado e instável. O Diretório enfrenta crise econômica, corrupção e conflitos sociais. Em 1799, Napoleão Bonaparte realiza o golpe de 18 de Brumário, encerrando a Revolução e iniciando o Consulado. A primeira fase da Revolução Francesa, conhecida como fase da Assembleia Nacional Constituinte, marca o início do colapso do antigo regime e a construção dos fundamentos políticos e ideológicos da modernidade na França. Ela é caracterizada pela transição da monarquia absoluta para uma monarquia constitucional. Abaixo, descrevo com detalhes os principais acontecimentos e transformações dessa etapa, contexto e estupim. A França enfrentava uma profunda crise econômica, agravada por anos de más colheitas, dívidas da monarquia e o peso dos privilégios fiscais da nobreza e do clero. O rei Luís XVI, pressionado, convoca os Estados Gerais, uma assembleia composta pelos 3 estados, clero, nobreza e terceiro estado. Junho de 1789, juramento do jogo da Pela. O terceiro estado, majoritário e sem representação proporcional, rompe com a ordem tradicional e se declara Assembleia Nacional, prometendo não se dispersar antes de dar à França uma constituição. Este ato simboliza o nascimento do poder legislativo moderno. 14 de julho de 1789, queda da Bastilha. Diante da tensão entre povo e rei, a população de Paris invade a prisão da Bastilha, símbolo do absolutismo e da arbitrariedade monárquica. Este evento, de grande valor simbólico, impulsiona levantes populares em todo o país. Verão de 1789, grande medo. Camponeses se revoltam no interior da França, invadindo castelos e queimando documentos feudais. Isso força a Assembleia a abolir, em 4 de agosto, os direitos feudais, como corveias, dízimos e servidões. 26 de agosto de 1789, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Inspirada pelos ideais do Iluminismo, a Assembleia aprova esse documento que afirma a liberdade, a igualdade jurídica, a soberania popular e o direito à propriedade. Marca uma ruptura com a ordem aristocrática do antigo regime. 1790, Reformas modernizadoras. A Constituição Civil do Clero submete a Igreja Francesa ao controle do Estado, provocando tensão com o Papa e dividindo o clero entre juramentado e refratário. Reformas administrativas criam departamentos e aboliram as antigas províncias. 1791, fuga do rei e Constituição. Em junho de 1791, Luís XVI tenta fugir do país com sua família, mas é capturado em Varennes. Isso destrói a confiança popular na monarquia. Em setembro de 1791, é promulgada a Constituição de 1791, que cria uma monarquia constitucional com separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Apenas os cidadãos ativos podiam votar. Fim da fase. Com a promulgação da Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte é dissolvida e dá lugar à Assembleia Legislativa. Contudo, o crescente conflito entre monarquistas e revolucionários mais radicais, além da ameaça de intervenção externa, prenuncia uma nova fase de instabilidade. Essa fase marca, portanto, o momento em que os ideais da revolução se firmam juridicamente, mas também revela as primeiras tensões entre revolução burguesa e participação popular.
A segunda fase da Revolução Francesa, conhecida como a fase radical ou da Convenção Nacional, é o período em que a revolução atinge seu ponto mais extremo. Ela foi marcada pelo fim da monarquia, pela proclamação da República, por um contexto de guerra interna e externa, e pelo governo do terror, sob a liderança dos jacobinos. O poder passa a se concentrar nas mãos da pequena burguesia radical e das camadas populares urbanas, especialmente sans-culottes. Contexto inicial. Com a radicalização dos acontecimentos, o rei Luís XVI e sua corte passaram a ser vistos como traidores. A fuga frustrada da família real em 1791 já havia abalado sua imagem. Enquanto isso, a Áustria e a Prússia, temendo o contágio revolucionário, ameaçavam invadir a França. Em abril de 1792, a Assembleia Legislativa declara guerra à Áustria, início das guerras revolucionárias francesas. A guerra vai mal e o medo da traição real aumenta. A população de Paris, especialmente os sans-culottes, toma o protagonismo. 10 de agosto de 1792, queda da monarquia. O povo de Paris, junto com a Guarda Nacional sob comando de Danton, invade o Palácio das Tulherias. O rei é preso e suspenso de suas funções. Em setembro, a Assembleia é dissolvida e substituída pela Convenção Nacional, eleita por sufrágio universal masculino. Essa convenção proclama, em 21 de setembro de 1792, a Primeira República Francesa. 1793, execução do rei e guerra civil. Em janeiro de 1793, Luís XVI é julgado, condenado e guilhotinado por traição. Sua morte simboliza o rompimento definitivo com o antigo regime. Em outubro, Maria Antonieta também é executada. Internamente, a execução do rei e as medidas igualitárias alarmam as elites e provocam uma série de revoltas contra-revolucionárias, como a revolta na Vendée, de caráter monarquista e católico. Externamente, a Inglaterra, Espanha e outros países se unem à guerra contra a França. A ascensão dos jacobinos. Nesse cenário caótico, os jacobinos, liderados por Robespierre, Danton, Marat e Saint-Just, tomam o controle do governo com apoio dos sans-culottes. Os girondinos, mais moderados, são acusados de conspiração e eliminados. O terror. Instala-se o período do terror, no qual o Comitê de Salvação Pública, sob comando de Robespierre, exerce poderes quase absolutos. O objetivo era eliminar os inimigos da Revolução. Milhares são guilhotinados, nobres, girondinos, padres, camponeses rebeldes e até antigos aliados jacobinos. Durante esse período, são implementadas medidas de forte conteúdo igualitário, congelamento de preços, confisco de bens dos inimigos da Revolução, repressão intensa à religião tradicional, substituída por cultos laicos, como o culto do Ser Supremo, criação de tribunais revolucionários, instituição do calendário revolucionário, abolindo datas cristãs e reorganizando o tempo. Fim da fase, queda de Robespierre. O clima de terror se volta contra os próprios líderes revolucionários. Robespierre, acusado de tirania, é preso e guilhotinado em 27 de julho de 1794. Sua morte põe fim ao terror e marca o início de uma nova fase mais moderada. A segunda fase da Revolução é, assim, o momento em que a Revolução Social alcança seu ápice, com intensa participação popular, mas também com forte repressão e instabilidade. Ela redefine radicalmente o papel do Estado e da cidadania, mas termina exaurida por seus próprios excessos. A terceira fase da Revolução Francesa, conhecida como fase do Diretório, representa um período de reação contra o radicalismo jacobino e de tentativa de restabelecer a ordem política e econômica, ainda sob a égide dos ideais revolucionários. Marca-se pela ascensão da burguesia moderada, pelo recuo das massas populares e pelo crescente protagonismo do exército, culminando com o golpe de Estado que levaria Napoleão Bonaparte ao poder. Queda de Robespierre e a reação termidoriana. O início dessa fase é dado em 27 de julho de 1794, com a prisão e execução de Robespierre, Saint-Just e outros líderes jacobinos. Esse evento ficou conhecido como o Golpe de 9 de Thermidor e inaugura uma política de reversão do terror.
A chamada reação termidoriana desmantela os instrumentos do jacobinismo, o Comitê de Salvação Pública perde seus poderes. Os tribunais revolucionários são extintos. As leis que restringiam a propriedade e fixavam preços são revogadas. A repressão muda de alvo, ex-jacobinos e sans-culottes passam a ser perseguidos. Ao mesmo tempo, aumenta o protagonismo da alta burguesia, que teme tanto um retorno do absolutismo quanto a radicalização popular. O novo governo busca estabilidade e liberalismo econômico. 2. Constituição do ano terceiro e formação do Diretório. A Constituição do ano terceiro foi elaborada pelos termidorianos para evitar tanto uma ditadura quanto uma democracia popular. Suas principais características: retorno ao sufrágio censitário, apenas cidadãos com renda podiam votar. Criação de um poder legislativo bicameral, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. O poder executivo ficou a cargo de um colegiado com 5 membros, chamado Diretório. 3. Crises políticas e revoltas internas. O período do Diretório é instável. 2 polos ameaçavam o regime. À esquerda, os jacobinos tentam reorganizar os sans-culottes e promover levantes. À direita, monarquistas desejavam restaurar a monarquia e conspiravam dentro e fora da França. Ambas as correntes foram reprimidas com severidade. O governo tornou-se progressivamente autoritário e dependente do exército para se manter. 4. Crise econômica e corrupção. A política econômica liberal favoreceu os especuladores e grandes proprietários, mas agravou a miséria do povo. A inflação disparou. O papel moeda perdeu valor. Houve escassez de alimentos. O diretório tornou-se símbolo de corrupção, ineficácia e alianças oportunistas. 5. Ascensão de Napoleão Bonaparte. Enquanto isso, o exército francês, reorganizado e fortalecido, obtinha vitórias no exterior, especialmente na campanha da Itália, comandada por um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão ganha grande prestígio e se torna uma figura popular e temida, tanto pelo povo quanto pelos políticos. Em 9 de novembro de 1799, Napoleão, com o apoio de parte do Diretório e do Exército, realiza um golpe de Estado. Ele dissolve o Diretório e instala o consulado, assumindo o poder como primeiro cônsul. Isso marca o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Resumo da terceira fase. A fase do Diretório foi um momento de retração do radicalismo revolucionário, afirmação da burguesia moderada no poder, marginalização das massas populares, governo instável, corrupto e militarizado, culminando com o golpe de Napoleão, que se tornaria a figura central da França nos anos seguintes. Essa fase representa o esgotamento da experiência revolucionária e a transição do idealismo revolucionário para o pragmatismo militar e autoritário. A última fase da Revolução Francesa corresponde ao consulado, instaurado após o golpe de 18 de Brumário, quando Napoleão Bonaparte, com apoio de setores do exército e da burguesia, dissolveu o diretório e assumiu o poder. Embora tecnicamente o consulado ainda se situe dentro da cronologia revolucionária, ele representa a transição entre a Revolução e o Império, marcando o fim dos ideais revolucionários de soberania popular e democracia representativa e o início de uma autocracia centralizada. 1. O golpe de 18 de Brumário. Napoleão, vindo da bem-sucedida campanha da Itália, contava com prestígio popular e apoio militar. Aproveitando-se da fragilidade política do diretório e do temor da burguesia diante de novos levantes populares ou de uma restauração monárquica, ele se apresenta como o salvador da Revolução. Em 18 de Brumário, dissolve o diretório e impõe um novo regime, com 3 cônsules, sendo ele o primeiro cônsul, com poderes amplos e praticamente ditatoriais. 2. Constituição do ano oitavo. A nova Constituição elimina a separação efetiva dos poderes e concentra as decisões nas mãos do primeiro cônsul. A estrutura institucional era apenas formalmente republicana, mas na prática concentrava o poder em Napoleão. O povo votava apenas em listas de candidatos pré-selecionados. O legislativo foi esvaziado. O regime é centralizador e tecnocrático. Napoleão impõe uma revolução autoritária, que encerra as disputas políticas abertas da década anterior e prioriza a ordem, a estabilidade e a eficiência administrativa. 3. Reformas napoleônicas. Apesar do autoritarismo,
o consulado consolidou muitas conquistas da Revolução, adaptando-as aos interesses da burguesia. Destacam-se: Código Civil, também chamado de Código Napoleônico, consolidou o direito de propriedade, igualdade civil, liberdade contratual e laicidade do Estado. Excluiu direitos políticos amplos e manteve a submissão feminina e o controle estatal sobre a vida civil. Criação do Banco da França, para estabilizar a moeda e financiar o Estado. Concordata com o Papa, restabeleceu relações com a Igreja Católica, sem devolver seus antigos privilégios. A Igreja seria reconhecida, mas subordinada ao Estado. Sistema educacional público e centralizado, Napoleão fundou liceus e escolas técnicas, focadas na formação de burocratas e militares. Repressão à oposição política, fechamento de jornais, censura e perseguição a republicanos e realistas. Essas medidas visavam criar uma França moderna, disciplinada, produtiva e leal ao novo poder central. 4. Política externa e guerras. Durante o consulado, Napoleão continuou as campanhas militares da Revolução, buscando consolidar o território francês e espalhar os princípios revolucionários pela Europa. Destacam-se: vitória em Marengo contra a Áustria. Tratado de Amiens, breve paz com a Inglaterra. Expansão do modelo napoleônico por diversos países europeus. Essas vitórias aumentaram sua popularidade e justificaram a concentração cada vez maior de poder. 5. Napoleão torna-se cônsul vitalício e depois imperador. Em 1802, Napoleão é nomeado cônsul vitalício por plebiscito. Em 1804, com amplo apoio popular, é coroado imperador dos franceses na Catedral de Notre-Dame, com a presença do Papa Pio VII, embora Napoleão se coroasse a si mesmo, simbolizando sua autonomia diante da Igreja. Esse ato marca o fim definitivo da Revolução Francesa e o início do Império Napoleônico. Resumo da última fase: o consulado. Consolidou as conquistas civis da Revolução. Suprimiu as liberdades políticas e instituiu um governo autoritário. Organizou o Estado francês em moldes modernos e centralizados. Foi aclamado pela burguesia como garantia de ordem e progresso. Encerrada com a proclamação do Império, em 1804. O consulado é, assim, a síntese entre revolução e autoritarismo, encerra o ciclo revolucionário, consolida suas transformações sociais, mas nega seus princípios democráticos. Napoleão se apresenta como herdeiro da revolução, mas também como seu sepultador.